Muito bem, vamos entender essa treta do Léo Lins, porque teve até advogado indo no Flow para poder explicar com um ponto de vista jurídico o que aconteceu. Aí a partir disso a gente bola aqui as nossas ideias também a respeito. Vamos lá? Para trazer mais um assunto de pauta hoje top. A questão do Léo Lins. Nossa. O Léo Lins vem e tal, faz o programa, né? Faz um show. Esse show vai pro YouTube. O show tá público e monetizado. Então, nos filtros da plataforma ele passou. Basicamente ele gravou um especial de comédia num teatro, num lugar fechado, com 2.100 pessoas, eu acho, lá na plateia, que pagaram para assistir um show de comédia. E esse show de comédia gravado vai para um canal específico do YouTube, que é o canal do Léo Lins, onde ele coloca aquilo lá e pessoas, teoricamente, escolheram assistir aquilo ali. É disso que a gente tá falando. Olha só, aí eu discordo um pouco do que o Igor falou, porque ele fala de um jeito que dá a entender que quando antes de você clicar no vídeo, você já sabia do que se tratava. E você não sabia, você tem uma noção ali básica de trailer, no máximo, se tiver, né, algo do tipo, mas você não tem completa noção do que tem lá dentro. Isso. E aí, isso passa no senso da plataforma, que monetiza o conteúdo, vale dizer, os termos de uso ele estava de acordo, e aí alguém provoca isso. Mas aí também existe uma coisa que eles não estão prevendo. Ele fala assim, nos termos de uso devia estar de acordo, porque afinal de contas passou e foi monetizado. Não necessariamente. A gente cansa de ver conteúdo que claramente está contra os termos de uso da plataforma, mas passa num primeiro momento. Aí só lá na frente, muitas vezes quando a galera denuncia, é que a gente vê o YouTube de repente fazer alguma coisa, né? Pois é, né? Teve teve esse texto do Porchat, né? Dizendo, se você se incomoda com a piada, não consuma o conteúdo. Mas o problema é que muitas vezes você não teve... Exatamente, você disse tudo agora, né? Se você não quer xenofobia, não será sua terra natal, né? Pois, aí é moleza também. Aí eu vou me ater a uma coisa que eu vi o Normose falar no Twitter. Eu vi o Vitor Camejo falar no Twitter também. O Vitor Camejo é humorista. O Thiago Santinelli também, que é humorista. Inclusive, o argumento do Normose foi baseado no Thiago Santinelli. Ele falou assim, olha, recentemente, quando o Thiago Santinelli estava sofrendo abuso aí, assédio judicial por causa daquela treta que rolou com o Metaforando, não teve união de humorista para ajudar o cara. Quem sempre tá defendendo liberdade de expressão é a galera que tá afim de usar a liberdade de expressão para ofender os outros. É impressionante. E é sempre assim, é ofender minoria. Porque o Danilo Gentili, quando ofendeu lá judeu com a piadinha dele, e o Roberto Justus foi pra internet reclamar, o que aconteceu? Teve pedido de desculpa, piriri pororó, mas já tá a história. É o direito a liberdade de expressão para humilhar minoria. No judiciário para uma pessoa, que é uma juíza, analisar. Se você colocar esse show pra uma galera ver, vai ter as mais variadas opiniões, né? No fundo, eu acho que é isso que revolta muita gente. Porque a gente tem o poder de decisão centralizado. Primeiro que se o YouTube entendesse que não devia estar lá, já tinha removido lá atrás. Segundo que a plataforma tem esse poder, e isso é um problema pra mim, eu acho que a plataforma tinha que ter menos poder de gestão de conteúdo, que seja o juiz analisar, mas eles não podem ficar definindo quem vai estar no ar, quem não vai estar, quem vai monetizar, quem não vai, se eles permitem isso ser público e todo mundo é a regra pra todo mundo. É um pouco mais cruel que isso, mas continua. Aí vamos chegar na análise de uma juíza, e a juíza entende que ali aquilo deveria ser tirado do ar. Ela tira do ar. Com relação à remoção do conteúdo, isso dentro das regras legais tá de acordo. O que eu acho que é absurdo, né? Eu até trouxe o corte da decisão, que aí a gente tá falando de um... Que todo o resto que ele sofreu. Que é um negócio maluco. Que ela fala assim, eu lembro mais ou menos de cabeça. Ele não pode sair da comarca por mais 3 dias. Não, mas ele não pode fazer mais piada ou publicar. Não pode fazer download de conteúdo. A carreira dele foi deletada, basicamente. Ele tá proibido. Eu acho... Esse aqui é o Ideias Radicais, né? Eles têm esse poder de síntese, né? Que é pegar uma informação, compilar ela para uma frase geralmente absurdamente superior, né? Absurdamente mais polêmica do que a realidade. Não que esse caso do Léo Lins não tenha pontos aí que eu considero curiosos / perigosos. Esse lance aí da juíza de proibir o cara de sair da comarca, isso eu acho meio exagero. De produzir, divulgar, veicular, opinar, sentir o cheiro, passar perto de qualquer conteúdo que pode ofender as seguintes. E aí vai. Minorias... Eu achei manter... Peraí, ele tá com uma camisa do Partido Novo?
Que morte horrível. Transmitir, publicar, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar download de qualquer arquivo de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável. E ela lista. Qual o problema que eu vejo disso? O problema é que se ela viu o vídeo e ela entendeu que havia ali algum tipo de Meu ilegalidade... Deus, mas isso é um absurdo, Cara, ele tava falando na Jovem Pan que, assim, basicamente agora ele só pode fazer piada com um homem hétero branco. O problema é que assim... A carreira dele foi deletada. Se ela viu o isso que vídeo aconteceu. e ela entendeu que o vídeo tem ilegalidade, ela como juíza poderia tirar o vídeo do ar. Qual... Tem uma máxima que sempre se fala no direito que é a seguinte: cabeça de juiz é uma doideira. Inclusive, se diz o seguinte: cada cabeça uma sentença. Eu já vi várias decisões de juízes assim que são absurdas e que, obviamente, elas caem na primeira, no próximo tribunal quando eles recorrem. Eu acho que esse é um caso desses, né? De que ele vai recorrer e vai derrubar essa decisão. O problema desta decisão que vai além, ele não pode mais publicar. Então, isso sim... Ele não pode isso publicar censura conteúdo prévia. que seja entendido como ofensivo ou degradante a qualquer uma dessas O que acontece se o Léo Lins, se eu convido o Léo Lins pro Flow e ele faz uma piadinha? Eu tô fudido? Ele vai violar Não, ele. a decisão judicial. Vamos ver o que o juiz acha. Vamos ver o que o juiz acha. É isso. A realidade vamos ver o que o juiz acha. Só que é E interessante. vamos ver o que o outro juiz acha quando apelarem a decisão. E aí quais são as características que vão de acordo com tudo que a gente falou desse caso concreto? Primeira coisa, tem uma decisão que, a meu ver, é absurda, erra, só que é de uma juíza dentre 18 mil magistrados no país. Então é aleatório, cai na mão de alguém, depende de competência, quem moveu, né, onde investigou, porque isso começou com o inquérito e tal. Aí vai para uma juíza e ela decide assim, né, decide pela remoção do vídeo, ele não pode sair da comarca, porque eu não entendo muito bem, Cara, porque não pode... se ele quiser Isso é estranho. Esse lance do cara não poder sair da comarca é estranho. sair de São Paulo, acho que por mais 10 dias ele tem que pedir autorização Não, eles judicial. estão impedindo ele de fazer show, né? Esse, acho que o objetivo é esse, da deslocamento. E a cada acho que tem Entendi. Putz, o que que não fala? Tá proibido fazer show, né? 30 dias ele tem que ir da delegacia e explicar as atividades dele. E aí vem a parte do... Ele acabaram de matar, Ele né? tem que dar o relatório pra PM a cada Aí, quando mês você do vai que pra tá parte fazendo. de não poder publicar, é um problema, porque como ele vai ter esse senso, né? Tipo, é depreciativo, isso é subjetivo. Na lei, normalmente, você publica o conteúdo, se for ilícito, você sofre as punições, e não alguém analisa antes de você Não publicar. é prévio, né? Exato. Isso aí é perigoso. É por isso que, honestamente, eu acho que isso vai cair na próxima instância que ele recorrer. Isso não deveria ser. Então, esta decisão é ruim. Extrapola e com quase certeza que vai ser revertida agora em recurso no tribunal. Vai. Mas olha que interessante, como tudo no Brasil é político, né? Aí você pega uma decisão dessa e o pessoal fala, tá vendo? Chegou a censura e tal. Putz. Cara, essa é uma juíza que passou num concurso, tem 18 mil no país, que tomou uma decisão que ela pode, por exemplo, ter um parente que seja de uma... Exato. Ela pode ter um pai que seja... Exato. Nada impede, por pior que seja, por mais que a gente não quisesse, nada impede de um juiz tomar uma decisão completamente pessoal. Gente, a gente vive no país da carteirada, onde todo mundo que é autoridade quer ser, acha que você tá falando com quem? Você acha que não vai ter juiz assim? Na verdade, a gente tem vários casos assim, a gente costuma ver isso volta e meia em denúncia. Vocês lembram daquele juiz que foi parado por uma guarda municipal, se não me engano, em Curitiba, porque ele tava no meio da pandemia andando sem máscara? E aí, na hora que o guarda parou, ele falou, você pensa que você tá falando com quem? E já meteu o telefone aqui, sou o juiz tal, piriri, pororó. É isso. Me parece muito ser um caso muito específico. De repente, ela ficou chateada por alguma coisa específica e meteu o louco. Sei lá, deficiente, ele fez a piada da PAI, da CD. Ela pode ter, além das questões jurídicas, ela pode ter alguma questão do filtro natural que o juiz tem, pessoal, que ela acha isso muito pesado e aos olhos dela isso fere a lei e ela determina as coisas. O que aconteceu na prática foi que o pessoal começou a até politizar esse tema. Aí falou, tá vendo? Chegou a censura e tal, mas, poxa, esta decisão, diferente da do Dallagnol, que era uma figura política sendo julgada, é o Tribunal Superior Eleitoral, com figuras que estão sendo atacadas sempre e tal, pode ter uma interferência. Agora, nesse caso, eu não vejo. É uma juíza qualquer aí que, a não ser que alguém apresente amanhã ela num comício, com camiseta de alguém e tal. Então, parte da premissa é que não tem opinião política aí. Tem uma opinião muito dura e uma decisão muito severa, que pra mim extrapola o limite de uma decisão razoável. E aí,
Isso é importante a gente não confundir, que talvez aconteça no Twitter. Mas com certeza, é o Twitter, né? É o PL, é tudo uma coisa só. Então, vem uma decisão amanhã lá do Espírito Santo, o cara que mandou suspender o Telegram. Tá vendo? Não tô deixando as plataformas. Precisa ver, calma, vamos ver. Pode ser que esse cara tenha algum tipo de interferência política. Não deveria ter, né? Porque o juiz tem que gozar da imparcialidade, impessoalidade e etc. Não no Brasil, hein? Mas são pessoas, né? Mas são pessoas com filtros, com traumas e tal. Que é o meu ponto, cara. Isso cria uma situação onde você tem medo de falar. Onde você fica pensando, cara, eu posso... Se você vive num lugar que você tem medo de falar, se você tem medo de falar alguma coisa e isso não acende uma luz vermelha... Amigo, vocês estão fora do Brasil? Porque, irmão, só quem não tem medo de falar coisa no Brasil, e olhe lá, é gente com alguma grana e gente branca. Porque no mais, irmão, a gente sempre tem medo de falar. Eu tava vendo essa semana aí o podcast Mano a Mano com o Galo de Luta, né? Onde ele contou a história que a polícia pegou ele e deu uma surra nele, queimaram o cara. E ele falou que ele ficou com medo de falar. Por quê? Porque ele sabe as consequências disso. Exato, nunca levou geral da PM. Nunca levou dura de chefe, irmão. Quem nunca trabalhou com um chefe otário, que não sabia o que tava fazendo e não ficou com medo de falar porque não queria perder o emprego? Eu acho triste, porque essa galera fala de uma suposta liberdade que não existe, irmão. Mas foi uma juíza de 18 mil e tudo mais. Cara, então isso significa que nós estamos num país onde antes de eu falar alguma coisa eu tenho que pensar, o que será que o juiz vai achar disso? Amigo, é claro que é. Putz, meu irmão. Meu irmão, peraí. Eu, nesse exato momento, estou pensando em coisas que eu vou dizer aqui. E tem coisas que eu acabo de falar e eu penso assim, isso pode ser problemático. Aí quando eu vou editar o corte, eu vou lá e tiro. Por quê? Porque eu não sou maluco. É claro que você tem que pensar no que você vai falar. Não, na verdade, você tem que ler a lei, você tem que conhecer a lei para saber os limites da sua liberdade de expressão. Sim, mas você acabou de falar que foi uma decisão que extrapola. Isso. Então, assim, pode acontecer uma decisão que extrapola. Mas claro que pode, acontece o tempo todo. Mas o meu ponto, deixa eu fazer meu ponto. O ponto é o seguinte, nós estamos num país hoje onde um comediante tem que se preocupar. E o Léo Lins, antes disso, vale lembrar, ele era perseguido. Ele ia fazer show quando ele... Não. Volte duas casas. Não é que o Léo Lins é perseguido. Ele trabalha num limiar perigoso e ele sabe disso, ele não é criança. Fazer show em várias cidades, ele muitas vezes zoava a política local. Em várias cidades ele foi proibido de fazer show, porque ele ia zoar um político local. Aí ele foi perseguido politicamente. Quando veio o prefeito falou que era o Léo Lins aqui, aí é político, concordo. Então assim, nós estamos num país onde um comediante, e o comediante ele tem uma função social. Eu tô adorando aqui, ó. Chegou a ONU dos comediantes. ONU dos comediantes. Ele tem uma função do escárnio e de zoar, de abaixar o poder, de falar a verdade pro poder. Isso é importante. Quando um cara, assim, além do entretenimento, quando um cara desses, quando algum comediante tem que ter medo do que ele fala, porque vai que algum dos 18 mil juízes do Brasil pode se ofender, porque ele tá de São Paulo com a marca de São Paulo. O vídeo tava no YouTube no Brasil inteiro, então um juiz do interior do Amapá podia falar, acabou com esse cara. Podia, né? Então ele pode pensar, cara... Podia, porque como tá no YouTube, é verdade. Algum dos 18 mil juízes, ou sei lá quantos, se ofender com o que eu falei. Porra, cara... Amigo, mas aí, de novo, quem trabalha com massa... né? Você tá sujeito a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que viu o seu conteúdo a se chatear com você e te processar. Pode, é muito louco. Eu não posso mais zoar o salário dos caras, não posso zoar os 38 penduricários que eles têm, não posso fazer... E o que mais? Errado, você pode tudo, só que tem consequências. Porque, por exemplo, eu tenho essa preocupação que assim, eu sou um libertário, eu gostaria de uma sociedade de consentimento e eu acho que essa ordem como existe hoje é problemática. Às vezes eu penso assim, cara, algum juiz pode olhar e falar, ele tá tentando contra o Estado Democrático de Direito. Não, você não tá pensando isso não, tá? E é interessante, né? O cara pegou, olha aqui, esse caso sobre o Léo Lins vai virar sobre mim aqui agora, Mas e o meu caso? Ele tá falando uma ideia de mudar... Pode. Algum dos 18 mil juízes do Brasil onde tá essa transmissão pode aqui falar, eu acho que o cara tá promovendo ações terroristas. Aí você fala, mas a possibilidade é muito remota. 1 em 10 mil? Não é tão amplo assim. 1 em 10 mil? Olha aí o cara, olha o advogado falando assim, calma, filha da mãe. Então tem dois que podem achar isso. Não é tão amplo, né? Não, mas se você começar às vezes a falar, não, a gente tem que, por exemplo... Não, eu não vou falar... Se você fosse mais radical e falar assim, a gente tem que ir lá no Supremo. Eu não sou completamente pinói das ideias. Mas o ponto é que assim, sei lá, quando eu vou lá e falo, cara, imposto é roubo, eu tô defendendo uma posição ética da minha ideia. Aí de repente alguém pode falar... Não, sabe o que isso faz, Rafa? Toda vez que tu falar um bagulho desse aí, tu faz o uma L. plaquinha. Faz o L. Faz o L. Aí tá isso.
Mas é por isso que eu falei do Léo Lins, que tá vendo? Você brincou agora, acabou de politizar. O problema é, cara, você que às vezes um vídeo dele vai cair na mão de um juiz, como você falou, do Acre, porque tá no YouTube, e esse cara não tem nada de político. Falou, pô, esse cara, vamos por Ele não gostou da minha ideia, só discorda. Porque a gente não pode misturar muito, porque... E de novo, não é só juiz, cara. Vocês lembram? Ele falou do Acre aí, o Rafinha Bastos já foi processado pelo Acre, porque ele vivia fazendo piadas sobre o Acre, falando que o Acre não existia, que o Acre só tinha gente feia. Vocês lembram disso? Ele tem uma história assim. Pra mim, é fetiche dessa galera aí querer ser pego por juiz, pra poder dizer, olha, o juiz me pegou, eu sou uma vítima, ui, ui, ui. É desejo desses caras. Porque senão tudo vira político. E quando tudo vira político, fica ruim. Porque não cabe debate. Ou você é de um lado ou você é do outro. Fica ruim, né? Pelo menos eu concordo. Né? E como é que você vai ter uma sociedade onde as pessoas têm medo do que falar? Então, assim, que ideias que eu posso discutir que eu não posso? Que coisas que eu posso falar que... Cara, assim... monarquias que levou a ideia de uma democracia, de uma república, é falar, não, o rei não pode acordar com a pá virada hoje e falar que agora não pode mais falar disso. E o que acontecia? Nós vamos ter que ter império da lei. Nós vamos ter que ter, eu gosto do termo em inglês, né, que é o rule of law. A gente tem que ter reino da lei, é porque você coloca em português porque Estado de Direito, parece que tem que ter um Estado em cima. Não. Ai, que chato. Chato. Eu quero que tenha lei, eu quero que tenha uma regra e eu quero que eu saiba, eu estou ou eu não estou. A partir do momento em que você fala pensando, putz, eu tô com dinheiro pra pagar um advogado agora, nós temos um problema na sociedade. Amigo, isso é a regra da lei que você tá dizendo que gostaria que existisse, né? O reinado da lei é exatamente isso. Você pode falar quase que o que você quiser, né? Mas você tá sujeito às consequências disso. E as consequências são, inicialmente, financeiras. Você tá com grana pra poder bancar essa brincadeira? Então, quando você começa a colocar esse tipo de legislação, você começa a erodir isso. Então, não é também... E assim, isso pode, sem querer, virar uma falácia de slippery slope, né? De repente, você... Ai, chato. Fala, chato. Depois eu vou ficar mamão. Agora, o ponto é, quando você começa a colocar essas leis, você tá dizendo assim, existe o direito de livre expressão? Sim ou não? Porque assim, não existe um meio direito. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, existe quem dita. A partir do momento em que quem dita, nós estamos tornando aceitável a discussão legislativa na sociedade de que alguém pode ditar o que eu posso falar ou não. Pô, eu adoro esses caras que vivem no mundo da lua. Ô, pra você que tá assistindo, deixa eu te explicar. Desde que o mundo é mundo, já existem pessoas que ditam o que você pode falar ou não. A verdade é essa. E essas pessoas levam esse poder delas de ditarem o que as pessoas podem falar às últimas consequências, tá? Então, quando você fala o que quer, você no mínimo tem que estar preparado para as consequências disso, que é, de alguma forma, alguma perseguição, alguma sanção. Vou te dar um exemplo no ambiente de trabalho. Você não fala o que você quiser no seu emprego lá. Seu chefe pode ser burro, ele pode estar cometendo uma cagada, você não fala o que quiser. Por quê? Porque ele pode te demitir, no mínimo. E, em última instância, ele pode te processar também. Então, a gente já sofre isso o tempo inteiro. O que o nosso amigo aqui, Ideias Radicais, Partido Novo, tá tentando fazer é te seduzir com uma ideia que não existe no mundo real. Se você for na dele, sabe o que vai acontecer com você? Você vai dançar. Você vai, no mínimo, tomar um processinho. Se deixar isso continuar, onde é que a gente tá daqui a pouco? Esse é o problema e essa que é a discussão aqui que a gente tem que se preocupar. Então, assim, nós vamos ter esse direito absoluto ou não. Mas não existe direito absoluto. Direito absoluto, teoricamente, até deveria ser pleonasmo, porque que como é que você vai ter um meio direito ali, né? No plano ideal, a previsão na lei ela é muito boa. Porque sabe qual é a previsão na lei, por exemplo, que eles enquadraram nessa situação não do Léo Lins, que seja qualquer piada mais ácida e tal. Se você for pegar o texto legal, você vai pegar lá, vamos supor, um problema que um comediante que faz piada muito ácida pode ter. Você vai pegar na lei, tem lá, lei que define o crime contra a pessoa com deficiência. Uhum. Se você pegar o texto legal, ele é muito aceitável, é bom até, você pensa, porra, no país é crime o cara que incita a discriminação contra a pessoa com deficiência. Você é a favor ou contra? Não tem dúvida. A lei tá assim. Essa é a previsão legal. O problema é que o cara vai encaixar esta previsão numa piada. Então, o problema é a aplicação, Rafael. O problema é a aplicação. E aí, quando vem um juiz mais... com uma análise muito diferente do esperado do legislador. Criativa. Porque criativa, boa. Porque o legislador pensa no plano ideal. Aí ele vem, aí quem vai aplicar vai ser esse juiz. Esse juiz vem e ele fala, pô, então você tá incitando a discriminação contra a pessoa com deficiência. Eu falei, não, tô fazendo uma piada. Ah, mas eu entendi que é discriminação. Então você vai responder por isso. Pá.
Qual seria a forma, e aí vem como a gente pensou essa forma de processo. Qual seria a forma da gente não deixar que esta ou esse juiz de primeiro grau erre? Recurso. Aí você recorre para 3 Aí embargadores. você paga os recorre... advogados, espera a decisão Não, mas o sair. recurso... É que essa história de pagar sempre tem defensoria pública, tem acesso à justiça gratuita. Toma, refutado. Para quem não tem condição. Mas aí você tem que, de fato, recorrer, e aí você vai para um voto você tem um colegiado. custo, aí vai lá, Proposto procurando- assim, ó. Então, Procurando, mas teu calma, nome vai pra manchete procurando lá que um tu é plano racista, de nazista, imparcialidade. Pô, mas aí, de novo, aí é o risco da tua profissão, irmão. Desculpa, assim, te falar. E de novo, ele acabou de ir no exagero, né? Ah, mas teu nome vai pra lá, nazista. Qual foi o caso do Léo Lins? Foi sobre nazismo? Eu vi um trechinho onde tinha piada sobre escravidão. Irmão, é o custo do cara. Ele resolveu fazer uma piada sobre isso, isso tem custo. Né? Então, assim, que piada. E, ó, de novo, eu vou aqui dar o exemplo do Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos fala que quando ele foi processado pela Vanessa Camargo, o lance da piada e que ele não tirou a piada, ele falou que... Ele já falou isso em outros podcasts. Ele falou assim, cara, o que eu ganhei na época por causa dessa piada não tá escrito. Por quê? Porque o nome do cara foi pra cima, né? Cresceu nos jornais, em mídia social. O cara fechou pra caramba, vendeu DVD pra caramba na época que ele fala. Então, assim, vocês acham mesmo que o Léo Lins tá na pior? Eu defendo esse modelo? Não, é o modelo que nós temos, e aí a gente vai aos problemas desse modelo. O recurso demora, um juiz de primeiro grau tem muito poder, às vezes, como de suspender o Telegram. Eu não acho que um juiz de primeiro grau podia ter esse poder. Então a gente começa a ver os problemas e debater, por isso que é legal. Só que se você pegar, às vezes, a previsão, ela é aceitada pela sociedade toda. Ninguém vai falar, não. Eu não sou a favor de defender as minorias. As minorias precisam ser defendidas. O problema é como aplicar essa previsão. Sim. Cara, como é absurda essa decisão do Léo. Eu sabia mais ou menos, mas então, assim, e tem uma desse história jeito... nessa lei, inclusive. Alguém... Meu Deus, o cara do Ideias Radicais não para. Porque isso eu queria muito lei tá trazer falando? essa. Oi? Que lei? Então, cara, isso aí foi um puta de um eu avisei. Ah. E é bom a gente lembrar Chato! isso no contexto do 2630 e outras coisas assim. Isso aí foi uma lei que foram votar lá no fim do ano passado, se eu não me engano. Acho que foi fim do ano passado. Que era aquela discussão de vamos igualar injúria racial a crime de racismo e colocaram mais todas as minorias junto ali. Não, acho que desculpa, não foi a equiparação à homofobia a crime de racismo, porque injúria racial e crime de racial e racismo são distintos. Cara, eu tenho a lei aqui, se quiser eu pego o número exatinho. Mas Não, porque porque injúria Advogado, o doidão. racial é quando comete um crime. eu posso pegar, peraí. Porque injúria racial e crime de raça são diferentes na lei, né? Não tem. Eu acho que o que aconteceu, o Supremo equiparou homofobia, transfobia, tal, ao crime de racismo. E isso aconteceu. Eu acho que é isso, Rafa. Não, foi o IPL 4566/2021. Isso, 4566/2021. PL é projeto de lei. Se é projeto de lei, pode não ter sido votado, pode não estar em execução ainda. 2021, 7/12/2022. No apagar das luzes, teve a votação desse projeto aqui. Se quiser, tá aqui o texto e tudo mais. Boa. Que ele equivalia a injúria racial a crime de racismo e tudo mais. E aí, todos os Que foi exatamente o que o advogado acabou de falar. Meu Deus, que cara chato. partidos orientaram a favor, exceto o Novo. O Novo falou, gente, Ah, tá explicado. ó, a gente reconhece, inclusive tem um discurso do Mitroy, a gente reconhece que existe o problema de racismo no Brasil, sim, que precisa ser combatido, sim. Ora. E que isso aqui vai, criar um crime de piada, vai criar um monte de problemas aqui. Que se alguém entender que alguma minoria está sendo ofendida, o cara pode ter problemas. Então, Exatamente como acontece no mundo real. Pode ter problemas. Qual o problema? Ele pode ser processado. Simples assim. a nossa proposta é, vamos tirar isso do penal e levar pro civil. Pra começo de conversa. Acho E que a gente... alteração de injúria racial coletiva. É um negócio assim. E a gente defende isso e vamos com calma aqui. Isso aqui vai dar problema. Todos os partidos orientaram a favor, o Novo orientou contra. Falou, cara, vai dar merda. Foda-se o Novo, irmão. Isso não quer dizer que a gente é a favor das... Existem mais que duas posições. A gente não acha que isso é uma boa... Peraí, eu acho engraçado. Agora há pouco ele tava falando assim. Ah, porque na lei ou é ou não é. Aí agora existem mais de duas posições, né? Ai. Boa forma de combater. Porque vai dar problema. Dito e feito.
Votação foi simbólica, inclusive, e na época o Novo foi xingado de racista pra todo lado, é o partido racista, que eles acham que Por que será? você querer ofender negro e tudo mais. Por que será? A gente não acha certo, a gente acha que vai dar problema, a gente acha que o racismo precisa ser combatido sim. Vai dar problema pra quem? Só que essa lei aqui vai dar merda, cara. Pra quem? Pra quem? Isso foi ali, final do ano passado. Beleza, foi aprovada, foi sancionada pelo Lula agora, deu alguns meses, deram já na cara do Léo Lins. Foi por esse motivo? Não foi, né? Então, assim, cara, a gente avisou, ó. Ah, não, porque é bem intencionado pra combater isso aqui. Cara, ó, pode ser interpretado assim, assim, assim. Pode dar problema aqui, aqui. Ah, vocês são racistas. Meses Por que depois, será? estamos aqui. Então, assim, Tá, só pra vocês entenderem, pra quem não viu, o trecho que da piada do Léo Lins, quando ele fala sobre racismo, é o seguinte, ele fala assim, tem muito negro reclamando de falta de emprego. Mas no racismo tinha emprego pra todo mundo e vocês também reclamavam. Essa foi a piada. O Léo Lins ele escolhe, a profissão dele é ir por caminhos perigosos, que já custaram pra ele muita coisa. quando você olha pra uma lei Mas você e fala, sabe que o cara que argumentou que vocês são, vamos lá, a posição do Novo foi uma posição racista, ele tá nesse momento batendo palma porque o Léo Lins se fudeu. Sim. Então meio que, assim, Lamento. os caras, eles estão felizes com o que aconteceu. Então, até chegar neles. até chegar neles. Pô, mas aí, né? Até chegar. Porra, aí esse argumento é maravilhoso, né? O cara sofre um ataque, que ele considera um ataque, aí ele busca a justiça dá respaldo pra ele, aí o argumento do cara é: você tá achando bom, mas quando for você. Irmão, eu acho curioso como o mundo funciona pra essa galera, né? Que é, poxa, eu posso tudo, deixa eu passar mais uma vez, e se eu não puder passar, olha que pode ser você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, pra gente que é minoria, isso acontece pra gente todo dia, toda hora. Isso aí. Mas nesse momento, o cara que tava... Nossa, ele tá, porra, bela e moral. Exato. Pá, Então, tá, assim, a gente... bolsonarista. Você ainda tá tentando debater com alguém que não quer debater contigo, nesse sentido. Que escolha que eu tenho? A de debater só essa. É a escolha que eu tenho. Não, se você é uma parte lesada, você pode ir pra justiça, apresentar seus argumentos, contratar um bom advogado. Infelizmente, eu não gostaria disso, mas infelizmente esses caras estão numa união política comigo e o voto dele vale igual ao meu e ele pode mandar na minha vida, eu posso mandar na vida dele. Eu não Olha que legal, né? Infelizmente o voto dele vale igual ao meu. Você se tira o tom de superioridade? queria, eu também não queria que ele mandasse na minha. Mas o que eu posso fazer é chegar aqui e explicar os argumentos. Vai ter gente que quer ouvir, vai ter gente que tem mais o que fazer, e eu respeito, e vai ter gente que vai falar que eu sou um nazista e vai querer tacar uma coisa na minha cara. Lamento. Eu adoro o exagero, né? A vítima aí agora... as vítimas estão aí, né? Que alternativa que eu tenho é desviar da coisa do cara e continuar argumentando. Fazer o quê? Mas hoje, o legal disso tudo é que hoje tem muita exposição, né, desses debates, né? Inclusive, Pô, essa mensagem aqui é ótima, né? Ó, eu fico puto porque essa gente que luta pela justiça nunca deu um pio sobre mais de 30% da população carcerária, que nem julgada foi, está presa. Nunca foi sobre o rigor da lei. Exatamente. vocês fizeram aqui e tal. Inclusive, estamos fazendo Então aqui. as pessoas, estamos fazendo. As pessoas hoje, elas estão munidas de mais informação. Antigamente, eu lembro, quando eu tava na faculdade de Direito, não é muito tempo, eu não sabia o que estava sendo aprovado no processo legislativo. Isso era muito interessante, você deve lembrar, Igor. Quantas vezes a gente parou, né, pra pensar num PL? Isso que é interessante. Hoje, Não, a gente tá não prestava atenção Isso, nisso, A gente né? tá discutindo isso hoje. PL. Tipo, nós estamos no maior podcast do Brasil discutindo PL, falando número e tecnicalidade. Isso é legal. Cara, isso daí Inclusive... Não. Calma, baixa a bola. Vamos ser claros aqui, irmão. Vocês, de fato, estão no maior podcast do Brasil, discutindo PL tecnicalidades, onde tem apenas um advogado. O resto é só orelhada. Isso eu acho maravilhoso, porque inclusive também faço parte da orelhada aqui. 10 anos atrás e... Sabe o que a gente fazia? A gente debatia a lei que, quando era promulgada, ela estava às vezes em vacácio, né? Aquele prazo pra entrar em vigor, e aí começava a falar, putz, Foi, né? nossa, isso aí vai dar um problemão e tal. Então é muito A legal. gente ia ver depois que a merda tava feita, Isso, né? exatamente. Quer um exemplo bom? Tá aí, né? Pra gente ficar por dentro desse caso do Léo Lins aqui e ficar biruleibe junto com os caras. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia e tem mais. Tem mais.